Bom dia, meus irmãos, de novo, graça e paz. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia em Marcos, você já sabe. Nós estamos em uma série de exposições, a última das temporadas. Nós começamos na semana passada com o pastor Flávio a ver o capítulo 11 e hoje nós daremos continuidade, tá bom? Então, Marcos 11, a partir do versículo 12. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, nós já vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. E ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Até aqui. A princípio, quando nós olhamos esse texto, parece que são temas meio desconexos. Primeiro, Jesus amaldiçoando a figueira, depois Jesus limpa o templo, depois os discípulos olham para a figueira e Jesus fala de oração e de perdão. Mas, como nós veremos aqui, e como nós temos visto, Marcos, ele escreveu o seu livro, e como todos os outros autores bíblicos, com um propósito específico. Ele não pegou histórias, jogou para o ar e ajuntou de maneira aleatória. Então, nós precisamos levar em consideração a ordem que ele colocou esse texto. E nós veremos que esses três eventos aqui, essas três cenas, elas possuem o propósito de mostrar qual é o tipo de fé que Jesus espera de seus discípulos e que a nação de Israel como um todo não demonstrou. Esses três eventos estão ligados porque eles mostram quais as características da fé que Jesus espera, quais frutos Jesus espera da vida dos seus discípulos. E por isso o título do sermão de hoje é O Tipo de Fé que o Servo Espera. O tipo de fé que Jesus, o servo, espera. E nós veremos que são três características, três frutos que Jesus espera da fé de seus discípulos: arrependimento, submissão à palavra de Deus e um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Tá bom? Arrependimento, submissão e um relacionamento com Deus e com o próximo. Primeiro ponto, então, do versículo 12 ao 14, nós veremos que o tipo de fé que Jesus espera é manifestada pelo arrependimento. É uma fé
que gera frutos de arrependimento. E do versículo 12 ao 14, então, Jesus, ele vai usar a figueira e a condenação da figueira como uma ilustração do julgamento que viria, do julgamento espiritual que viria sobre a nação de Israel. E os teólogos vão dizer aqui que Jesus, ele está fazendo uma parábola viva. Nós estamos bem acostumados com o método de ensino de Jesus, em que Jesus contava parábolas. Mas agora, o que parece, Jesus está mostrando uma parábola. Jesus está fazendo, por assim dizer, uma parábola teatral aos olhos dos discípulos. E a chave para interpretar essa ação de Jesus, porque ele não explica. Algumas vezes Jesus explica para as parábolas, mas essa aqui ele não explica. E a chave então para que a gente possa compreender, entender o que ele quis ensinar com esse acontecimento da figueira, é o contexto, mais uma vez, em que Marcos colocou. Primeiro, nós acabamos de ver que após isso Jesus purifica o templo. Então esse evento da figueira é uma introdução para aquilo que Jesus iria fazer. E em segundo lugar, o Antigo Testamento já havia usado a ilustração da figueira para a nação de Israel. Então, se os discípulos de Jesus conheciam o Antigo Testamento, eles poderiam, e com certeza devem ter feito esse paralelo entre a figueira e a nação de Israel. Portanto, então, nessa parábola viva, a figueira representa a nação de Israel, não cada pessoa específica da nação de Israel. Até porque nós vemos que muitos creram em Jesus, mas a nação como um todo, principalmente representada pela aristocracia sacerdotal, pelos seus sacerdotes, pelos seus líderes. Então essa parábola é um prenúncio do julgamento que estava por vir sobre aquela nação. E o versículo 13 vai dizer o porquê que Jesus fez aquilo com a figueira. Diz o texto que Jesus fez aquilo porque não encontrou nela fruto. Só que Marcos, ele faz um adendo interessante no final do versículo 13, dizendo que porque não era época de figos. Jesus não encontrou fruto porque não era ainda época de figos. E para isso nós precisamos entender um pouco como funcionava a figueira nos tempos de Jesus. Ainda não era verdadeiramente o tempo da safra dos figos, ainda não era. Entretanto, essa árvore já apresentava as folhas, e já deveria ver os figos pequenos, já deveria ver o início dos frutos. Então, se nesse tempo da Páscoa, entre março e abril, nós não sabemos exatamente, esse pé apresentava folhas, mas ainda não apresentava os pequenos frutos, significava que ele não apresentaria, ele não poderia ser colhido na safra que estava por vir. Então, não era exatamente a época de safra, mas já tinha os pequenos frutos, como qualquer árvore que nós sabemos, como qualquer árvore do nosso tempo também. Então, era como se essa árvore estivesse defraudando quem a olhava. Ela aparentava ser uma árvore que tinha frutos, mas quando chegou perto dela, ela não apresentou nada. Ela prometia muito, mas não cumpria com aquilo que deveria. Então a motivação para o julgamento foi a falta de frutos. Portanto, o motivo do julgamento que viria sobre a nação de Israel era porque eles não apresentavam os frutos. E o versículo 22 vai nos dar uma pista de que fruto era esse. Mas que fruto é esse que Jesus esperava? É o fruto da fé em Deus. Quando os discípulos voltam para essa questão da figueira, Jesus olha para eles e diz: tenham fé em Deus. Portanto, Jesus parece estar falando assim: o fruto que eu quero encontrar, o fruto que eu e meu Pai procuramos, é uma fé verdadeira. Por isso que a nação de Israel sofrerá o julgamento. Eles não apresentaram uma fé verdadeira. E na Bíblia, meus irmãos, a fé está intimamente ligada com o arrependimento. Nós vimos que no início do capítulo do livro de Marcos, Jesus pregava assim: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Se arrependam e depositem a fé naquilo que eu estou pregando. As duas coisas andam juntas. A mensagem, e às vezes a Bíblia utiliza uma palavra de maneira intercambiável com a outra.
Por exemplo, João Batista, quando estava pregando e preparando o caminho para Jesus, ele dizia assim para os líderes judeus: se arrependam e deem frutos dignos de arrependimento. Deem frutos que demonstrem que vocês estão arrependidos. E é por isso então que uma das manifestações da fé verdadeira é o arrependimento. Por isso que a primeira característica que nós estamos vendo, do versículo 12 a 14, é que uma pessoa que possui a fé verdadeira, ela dá frutos de arrependimento em sua vida. E foi precisamente isso que faltou para a nação de Israel, e que Jesus espera que os seus discípulos apresente. Mas como que essa palavra, ela pode ser aplicada em nossas vidas? Meu irmão, nós precisamos aprender uma coisa sobre arrependimento. Arrependimento não é apenas que devemos tê-lo uma vez na vida, lá no momento da conversão. Arrependimento é a marca do verdadeiro cristão durante toda a sua vida. Uma das marcas distintivas de uma pessoa que conhece verdadeiramente a Jesus, não é que ela se arrependeu só uma vez, lá no início da sua vida cristã, mas que ela continua se arrependendo dia após dia. E é por isso, por exemplo, que a ideia tão comum hoje do crente desviado não faz sentido à luz da Bíblia. Um crente que passa vários anos com o coração endurecido não faz sentido à luz das Escrituras, porque aquele que apresenta uma fé verdadeira, ele continua vivendo uma vida em arrependimento. Olhemos para Saul e para Davi. Os dois, nós bem sabemos que eram pecadores miseráveis, e a Bíblia não esconde. Alguns poderiam dizer que Davi provavelmente poderia até ser pior do que Saul naquilo que fez. Mas o que diferencia a vida dos dois? Era o constante quebrantamento de Davi. Ele poderia passar, e como passou, períodos de dureza de coração, mas o coração dele era quebrantado. Ele se quebrantava. Quando alguém vinha confrontá-lo, ele se quebrantava. Diferente de Saul, que vez ou outra apresentava um arrependimento, mas a tônica da sua vida era um coração endurecido, um coração inquebrantável. Inquebrantável. A nossa vida parece mais com a de quem? Com a de Saul ou com a do homem, segundo o coração de Deus? Meu irmão, então, o que nós devemos fazer à luz disso? A primeira coisa é pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração. Devemos fazer um diagnóstico sincero da nossa vida. E algumas perguntas podem nos ajudar. Primeiro, se alguém perguntasse para você, se alguém perguntasse para mim, qual é o pecado que eu estou lutando agora na minha vida, o que eu responderia? Eu não estou perguntando qual pecado você tem agora na sua vida, eu sei bem que você sabe, mas contra qual pecado eu estou lutando agora? Eu estou tomando passos práticos, eu estou fazendo guerra para vencê-lo. Se eu digo não sei, ou se eu digo nenhum, é porque tem algo muito errado com o meu coração. Uma outra pergunta: qual foi a última vez que eu e você, que nós pedimos perdão por algum pecado específico? Qual foi a última vez que você chamou o teu cônjuge, que você chamou alguém que você pecou, e que você pediu perdão para Deus? Senhor, eu fiz isso. Uma outra pergunta: quando nós somos confrontados por alguém, como nós reagimos? Quando alguém nos confronta de maneira amorosa e diz onde estamos errando, como nós reagimos? Nós precisamos viver em constante arrependimento. E a Bíblia apresenta vários meios, mas eu gostaria de focar em um hoje e te desafiar a seguir um caminho que a Bíblia apresenta, que é o caminho da comunhão espiritual. Meu irmão, permita que alguém tenha a liberdade de te confrontar. Chame o irmão em Cristo e diga a ele: meu irmão, minha irmã, eu quero que você tenha a liberdade de me confrontar em meus pecados e fraquezas. Se você me vir errando, façamos um compromisso agora, você vai me exortar. Esposas, cheguem em casa hoje para os seus maridos e falam: amor, se eu pecar, por favor, me confronte. Maridos, falem a mesma coisa para as esposas. Adolescentes, falem isso para os seus pais. Solteiros, procurem o irmão na igreja.
Essa é uma das maneiras bíblicas de manter o nosso coração de manter o nosso coração em quebrantamento. Deixe-se ser confrontado, faça esse compromisso com alguém, e você verá como Deus vai usar essa pessoa para te ajudar a manter uma vida em arrependimento, que é o primeiro fruto que Jesus espera encontrar, quando Ele for olhar na sua vida. Uma vida que apresente um arrependimento contínuo. Então, esse foi o primeiro fruto que Jesus espera, a primeira característica da fé que Jesus espera de seus discípulos, é a característica do constante arrependimento. E agora nós veremos a segunda característica. Então, o tipo de fé, no segundo ponto, que Jesus espera dos seus discípulos é manifestada pela submissão à palavra de Deus. Do versículo 15 até o versículo 19, nós veremos Jesus expulsando os mercadores do templo, porque eles estavam desprezando a vontade de Deus para a sua casa. E no versículo 15, então em diante, Marcos relata que Jesus entrou no templo e expulsou os que compravam e vendiam ali. E nós podemos perder um pouco do significado disso. O templo era o coração de uma nação inteira. O templo era o coração de um povo que não morava só no Oriente Médio, mas que já estava espalhado por todo o canto do mundo conhecido da época. O templo era o objeto de orgulho nacional. O templo era o centro de uma religião inteira. E Jesus vai lá, no centro do mundo do judaísmo, e expulsa aqueles que estavam trabalhando de comerciantes lá dentro. Com certeza foi uma das ações, se não a ação mais ousada de Jesus, mais ousada e talvez a mais odiada por aqueles que queriam matá-lo. Porque Marcos vai relatar no versículo 18, que a partir daí claramente, os chefes dos sacerdotes, os escribas, queriam matá-lo. E estima-se que no tempo da Páscoa, aqui, centenas de milhares, deixa eu repetir, centenas de milhares de pessoas iam para Jerusalém. Eu não estou falando de 10 mil, eu não estou falando de 30 mil, centenas de milhares, judeus do mundo inteiro iam para Jerusalém para comemorar essa festa. E o versículo 15, então, olha comigo, diz que Jesus, chegando a Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas. Ponto aqui. Os cambistas, eles precisavam de cambistas ali, os que peregrinavam, porque para ofertar para o templo, não era aceito moedas que tinham a imagem do imperador, que eles não odiavam o imperador romano, ou quando os judeus eram de outras nações que não do Império Romano, as moedas tinham imagens de deuses pagãos. Então não era aceito isso no templo. Precisava-se de cambistas, que trocavam a moeda para que eu pudesse ofertar para o templo de Israel. E o versículo 15 continua, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Além disso, no tempo de Páscoa, as pessoas faziam sacrifícios, precisavam fazer sacrifícios. Só que elas não podiam trazer os sacrifícios de milhares, centenas de quilômetros até Jerusalém. Então, para facilitar a vida desse povo, algumas pessoas, os comerciantes, ficavam ali e vendiam sacrifícios, para que eles pudessem oferecê-los. E em terceiro lugar, o versículo 16 diz que Jesus não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Além de ter os cambistas, além de ter aqueles que vendiam sacrifícios, o templo era usado como uma espécie de atalho entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. O templo era imenso. Então, não apenas pessoas que trabalhavam no comércio diretamente do templo, mas outras pessoas ficavam passando, indo e voltando. Agora imagine a bagunça que aquilo ali não era. Imagine a bagunça, a algazarra que aquilo não havia se tornado. Mas, em certo sentido, esses mercadores, essas pessoas estavam fazendo algo bom. Não estavam? Pense bem. As pessoas viajavam longas distâncias. Elas precisavam sacrificar. Elas precisavam trocar as moedas. Então, por que Jesus fez isso? E há provavelmente dois motivos.
O primeiro motivo é um motivo que não está escrito expressamente no texto. Jesus dá indícios ao chamá-los de ladrões, mas nós sabemos, por fontes históricas da época, que esses cambistas usavam taxas abusivas, e as pessoas que vendiam os sacrifícios estavam explorando os peregrinos. Então, provavelmente, esse foi o primeiro motivo que fez Jesus fazer isso. Mas há um segundo motivo que está expressamente declarado no texto, que está lá no versículo 17, olha comigo. E diz o texto que Jesus os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Primeiro, nós precisamos compreender o contexto em que Jesus estava. O texto não diz, mas nós sabemos também por outras fontes, que esse comércio, tudo isso acontecia no pátio dos gentios. No pátio dos gentios, que era o único lugar onde pessoas que não eram judias, onde pessoas que não eram israelitas, podiam adorar a Deus. Era o único lugar que elas poderiam adentrar. Não poderiam passar dali para frente, só judeus. Portanto, essa bagunça toda estava no lugar de adoração, e de adoração especificamente dos gentios. Agora imagine você, toda essa cena, toda essa bagunça, um lugar gigante, com milhares de pessoas, dá para adorar ali? Não dá. Não dá para orar ao Senhor, não dá. Então, o que o texto está nos dizendo, o que o texto está nos falando aqui, é que esses líderes judeus estavam descumprindo a vontade de Deus para a sua casa. Eles estavam descumprindo a palavra de Deus, eles estavam buscando os seus próprios interesses, se enriquecendo às custas do povo, descumprindo aquilo que Deus expressamente havia ordenado. E o versículo 18, como nós vimos, diz que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Sabe por quê? Porque esse comércio pertencia às pessoas da família sacerdotal. Jesus estava batendo de frente, talvez, com várias, se não todas, as famílias poderosas daquela região, que estavam explorando o pobre, que estavam explorando os seus próprios irmãos, e que estavam tirando o direito dos gentios de adorarem o Deus de Israel. Meu irmão, veja aqui a dureza do coração desse povo. Eles não tinham fruto de arrependimento, eles estavam preocupados se Jesus podia ou não curar no sábado. Você lembra bem? Eles estavam preocupados se um paralítico que havia acabado de ser curado poderia carregar sua maca no dia de sábado. Eles estavam preocupados se Jesus, com fome, seus discípulos poderiam comer em dia de sábado, colher espigas em dia de sábado. Eles estavam preocupados com os discípulos de Jesus que não lavavam as mãos antes de comer. Mas no coração, eles estavam planejando matar a Jesus. Olha como eles estão invertendo tudo, olha a dureza do coração. Então Jesus não pode curar no dia de sábado. Eu não posso curar em dia de sábado, mas eu posso pensar em matar alguém. Isso eu posso, e planejar, aqui não é só pensar, é planejar, ter a intenção clara de fazer um plano para tirar a vida de Jesus. E é por isso que esse segundo ponto diz que o tipo de fé que Jesus espera, ele se apresenta também em uma submissão à vontade de Deus. O segundo fruto que Jesus espera encontrar, quando vir até a sua vida, é uma submissão à sua palavra. Aqueles líderes sacerdotais, comerciantes, cambistas, deveriam estar preocupados em fazer a vontade de Deus, e assim deixar com que os gentios adorassem, e não deturpar o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Mas estavam mais preocupados com seus próprios interesses, descumprindo claramente a vontade de Deus. E como nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida aqui, meus irmãos? Deixa eu te dizer que esse texto, ele é um alerta para nós. Pois nós podemos ter o coração obstinado, mesmo que tenhamos práticas religiosas. Nós podemos ter um coração endurecido,
e usar as práticas religiosas apenas como uma máscara para esconder a podridão que tem aqui dentro. Esses que estavam tramando matar a Jesus eram os principais, os sacerdotes e os escribas. Veja, eram homens piedosos por fora, eram os pastores da nação de Israel, eram os conhecedores de teologia, eram aqueles que o pai queria que o seu filho imitasse quando crescesse, e aquelas que a mãe queria que a filha se casasse com alguém daquele tipo. Eram essas pessoas, piedosas por fora. E esse é um alerta constante para nós. Religiosidade não é sinônimo de vida. Ter práticas religiosas não é sinônimo de vida. Esses que rejeitaram a Jesus pareciam praticar seus mandamentos, mas não praticavam. Pareciam conhecer a lei de Deus, mas não conheciam verdadeiramente. Pareciam ser piedosos, mas na verdade não era. Tudo não passava de uma máscara para esconder a verdadeira face. Porque a pessoa de Jesus, que verdadeiramente tem a casa sobre a rocha, é aquela que não apenas conhece ou escuta a sua palavra, mas que de fato a pratica. Por isso, meu irmão, deixa eu te dizer, provavelmente nós saibamos onde nós temos falhado. Eu sei onde a minha vida tem falhado e onde eu estou muito aquém da vontade de Deus. E eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza. Que quando você olha para a sua vida e quando eu olho para a minha vida, nós vemos vários problemas. Nós sabemos que de vez em quando, nós podemos vir à igreja não por um senso de obediência a Deus, mas apenas por vir para cumprir uma convenção social daqueles ao nosso redor. Nós viemos não para adorar a Deus, mas para ficar sentado aí, ouvindo de vez em quando. Nós podemos participar da vida da igreja, ofertando, participar dos eventos, apenas para esconder o que está aqui. Eu e você, nós sabemos que nós não oramos o tanto que deveríamos, e não amamos a palavra de Deus o tanto que nós deveríamos. Nós sabemos que não temos a fé de Abraão, ou o desejo por Deus que Moisés tinha, ou o quebrantamento de Davi, ou uma espiritualidade de Daniel. Nós sabemos que não temos isso. Nós sabemos onde temos falhado. Eu sei dos meus erros e acredito que você saiba dos seus. Mas o que fazer com isso então? O que fazer? É aí que vem a diferença. É aqui que vai nos diferenciar daqueles que vivem na religiosidade, daqueles que têm um coração endurecido e daqueles que querem seguir ao Senhor. Então o que nós faremos? Primeiro, meu irmão, confesse ao Senhor. Arrependimento envolve confissão, envolve você dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho falhado nisso, nisso, nisso e nisso. Segundo, o arrependimento verdadeiro envolve abandono. Lute, não adianta orar e amanhã fazer de novo, confiando que Deus vai perdoar. Deus é gracioso mesmo, né? Ele vai me perdoar mais uma vez. Isso não é pensamento de quem não quer pecar contra o seu Senhor. Terceiro, tome atitudes práticas para obedecer ao Senhor. Nós devemos, um exemplo, se o problema é imoralidade, busque alguém para prestar contas, para que você possa lutar. Se o problema é um coração endurecido, busque alguém e faça um compromisso com essa pessoa. Por favor, me confronte. Se o problema é dinheiro, faça resoluções de gastar menos e doar mais. Se o problema é com falta de perdão, busque uma pessoa para que possa te ajudar no caminho da reconciliação. E por último, quarto e último, e talvez o mais importante, clame pelo Senhor. Peça para Ele gerar em seu coração esse sentimento, esse desejo. Peça para Ele, ore por isso. E mesmo que você não sinta, peça para Ele forças. Porque somente com o poder e a graça do Senhor nós continuaremos nessa batalha. Não é fácil, mas com a graça dEle nós podemos. Faça isso, meu irmão. Cuidado. O que vai diferenciar-nos dos escribas e dos fariseus é se reconhecermos os nossos pecados e buscarmos mudança, e buscarmos arrependimento. Vimos já duas características da fé que Jesus espera: constante arrependimento
e obediência. E agora nós veremos a terceira. E então, o tipo de fé que o servo espera é manifestada por um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Mas peraí, Léo, não são duas características? Não. E conforme o texto for passando, nós vamos ver que as duas estão interligadas, não tem como ter uma sem ter a outra. Por isso que nós colocamos em um só ponto aqui. A característica, a terceira característica que Jesus espera, o terceiro fruto que Jesus espera encontrar na minha e na sua vida, é que tenhamos um relacionamento correto com Deus e com o nosso próximo. E dos versículos 20 ao 26, então, Jesus vai dizer que ele espera que seus discípulos tenham esse relacionamento correto. Tenham esse relacionamento correto para com Deus e para com aqueles que estão ao seu redor. E o versículo 20 começa dizendo então que no dia seguinte eles estavam passando e viram a figueira, e Pedro então diz: vê, Senhor, veja, a figueira que amaldiçoaste realmente secou. Parece que Pedro está abismado aqui, talvez até duvidando. Nossa, realmente secou. E o versículo 22, olha comigo o texto, diz assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Parece até um pouco estranho, né? Parece que Jesus não está respondendo o que Pedro havia acabado de falar. Pedro vem e fala da figueira e Jesus fala de fé. Mas aqui, meus irmãos, o que Jesus está fazendo é tirando os olhos dos discípulos agora da figueira e trazendo para aquilo que fez a figueira ficar daquele jeito. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está falando: olha, deixa a figueira de lado um pouco. Vamos falar sobre a oração que eu fiz que fez a figueira ficar daquele jeito. Esse é o ponto que Jesus está fazendo. Ele está mudando o foco. A história é a mesma, mas Jesus está mudando o foco, porque era isso que os discípulos precisavam entender naquele momento. Provavelmente eles já haviam entendido a questão do julgamento da nação. Eles precisavam aprender sobre oração, fé e perdão. E é por isso que Jesus muda agora o foco para a palavra dele que fez a figueira ficar daquele jeito. E aqui, meu irmão, o tempo verbal, tenham fé em Deus, é algo contínuo. Então Jesus não está falando apenas, mais uma vez, daquela fé lá do início, mas é da fé que continua, é da confiança em Deus. E o versículo 23 diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Vamos falar um pouco sobre esse versículo, vamos dar uma pausa. Esse versículo gerou muita controvérsia. Sabe por quê? Porque muitas pessoas leem esse versículo e dizem assim: viu? Tudo que eu quiser em oração eu consigo, basta ter fé. E é geralmente isso que o povo acredita, que é só andar com fé, que a fé não costuma falhar, não é? Geralmente é assim que a gente pensa, e muitos evangélicos por aí dizem: está vendo? Se você não é curado, é por falta de fé. Está vendo? Se você está desempregado, é por falta de fé. Está vendo? Se você não tem uma Ferrari na sua garagem, é por falta de fé. É por falta de fé. É por falta de fé. As pessoas têm fé na fé. Só por fé, só crê, acha que é alguma coisa que vai explodir dentro. Mas esse texto não está falando disso, tá bom? Jesus primeiro, antes de proferir esses versículos, ele diz em quem nós devemos ter fé, em Deus. Acabamos de ver no versículo 22, então não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Deus. Não é a nossa fé que move montes ou montanhas, mas é no Deus em que depositamos a nossa fé. Se nós crermos então que Ele é poderoso, que Ele pode fazer o que nós estamos pedindo, aí sim é disso que Jesus está falando. E então quando Jesus diz que por meio da oração pode-se mover montanhas, montes, não é a nossa fé que faz isso, mas é o Deus em que depositamos a nossa fé. Lembre-se, antes dos versículos 23 e 24, vem o 22. A fé é em Deus, não naquilo que eu quero, não em mim mesmo. E Jesus aqui utiliza o exemplo da montanha, porque os judeus naquele tempo ficavam discutindo o que era meio que impossível para Deus responder. E uma montanha mover de lugar era algo que estava lá em cima.
Então Jesus pega esse imaginário popular daquele tempo para dizer, não há nada impossível para Deus. É isso que ele está falando. Ele está usando aqui uma linguagem metafórica. Nós nunca ouvimos falar de uma pessoa que orou e moveu um monte. Jesus está usando uma linguagem metafórica, uma simbologia para dizer, não há impossíveis para Deus. Se Deus quiser mover esse monte aqui e lançar no Mar Morto, Ele faz. É isso que Jesus está falando. E o versículo 24, então, traz um paralelo desse versículo. Diz assim, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E assim lhes sucederá. E para nós interpretarmos a Bíblia, meus irmãos, nós não podemos ficar apenas com o texto e esquecer do resto das Escrituras. Deixe-me ler um versículo que João escreveu. Lembre-se, João estava aqui, exatamente aqui, ouvindo essas palavras de Jesus. João, em sua primeira carta, diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então Jesus, Ele não está dando um cheque em branco, assim, ó, pede o que você quer. E tenha fé em Deus, que Deus vai fazer o que você quer. Não, é isso que Jesus está falando. Mas se pedirmos algo que esteja de acordo com a vontade de Deus, pode ser mover uma montanha, ela vai se mover. É isso que Jesus está falando. Essa é a promessa de Jesus. E não importa o tamanho da fé, não importa, mais uma vez, a questão não é sobre nós. A fé pode ser do tamanho de uma sementinha de mostarda. Lembra, no capítulo 9, quando um pai tinha o seu filho enfermo e endemoniado, ele correu até Jesus, e Jesus falou, tudo é possível ao que crê. E o que o pai respondeu? Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-me na minha falta de fé, eu creio, mas é pouquinho. E Jesus vai lá e faz, porque estava de acordo com seus planos, e porque não depende do tamanho da fé, desde que a depositemos no lugar correto, na pessoa correta. E é por isso que esse terceiro ponto nos diz que a fé que Jesus espera se expressa primeiramente em um relacionamento com Deus. Jesus, meu irmão, olha aqui, olha o pressuposto por trás de tudo isso que Jesus está ensinando. Jesus está pressupondo que os seus discípulos vão orar. Jesus está pressupondo que os seus discípulos vão levar os seus impossíveis diante de Deus. Jesus está pressupondo que aqueles que o seguem vão apresentar as suas vidas diante de Deus em oração. Por isso que Jesus diz, e por isso que nós estamos vendo, que nós precisamos ter um relacionamento correto com Deus, ter fé em Deus. Mas o texto continua no versículo 25. E o texto diz assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Por que Jesus fala disso agora? Jesus está falando de fé em Deus, de mover montanhas, daí agora ele está falando que se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu devo perdoar. Jesus muda o foco de fé e oração para perdão. Por quê? Porque as duas coisas andam juntas. Os dois mandamentos, nós sabemos bem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, que eu estou cumprindo o primeiro, se eu estou descumprindo o segundo. E ao mesmo tempo, não tem como eu dizer que estou cumprindo o segundo, se eu estou descumprindo o primeiro. As duas coisas andam juntas. E é por isso que João vai dizer que se eu odeio a meu irmão no coração, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Se eu não amo a meu irmão a quem eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. As duas coisas andam juntas. E é por isso que Jesus une aqui. Parece não fazer sentido, mas faz todo sentido quando vemos o ensino bíblico. E para que isso ficasse ainda mais claro em nossas mentes, agora o versículo 26 vai falar algo que é difícil de ouvir. Jesus diz assim, mas se vocês não perdoarem, olha comigo, irmãos, porque esse texto é importante. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás nos céus não perdoará os seus pecados. Isso é difícil de ouvir, é difícil de entender, mas nós precisamos
clarear um pouquinho aqui, mais uma vez, olhar para todo o ensino bíblico, tá bom? Jesus não está condicionando a salvação a isso. Não está condicionando a salvação ao perdoarmos as pessoas. A salvação é só pela graça, nós sabemos bem. Jesus não está condicionando a salvação a isso, que isso fique claro. Mas Jesus está condicionando sim, o perdão de Deus, de nossos pecados, nós que já o conhecemos, quando oramos, ao fato de que perdoamos outras pessoas. Essa é uma das petições do Pai Nosso, você sabe. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. As duas coisas andam juntas. É como se quando eu fosse pedir perdão para Deus por um pecado, digamos que eu menti, eu vou pedir perdão para Deus. Deus, parece que a cena que Jesus está falando é que Deus olha para mim e fala assim, você está me pedindo perdão? Mas e o fulano que você guarda mágoa no coração? E aquele ou aquela irmã que você custa em lembrar dos pecados que eles cometeram? E aquela pessoa que você fica remoendo o que ela fez, fica pensando, maquinando, como você vai dar o troco, como você pode feri-la, você não quer conversar, você não vê? Parece que é essa a imagem que Jesus está passando aqui. Se eu guardo mágoa, rancor, contra quem quer que seja, eu não tenho direito de pedir perdão a Deus por minhas falhas. Eu não tenho. Isso é difícil de ouvir, mas é verdade. O fato de eu ter um coração disposto a perdoar, mostra-se de fato, eu experimentei o perdão de Deus. A liberação do perdão é uma marca de um cristão verdadeiro. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é a marca de um cristão verdadeiro. Jesus espera isso, Jesus contou parábolas sobre isso. Portanto, uma das marcas de quem tem uma fé verdadeira é que essa pessoa é disposta a perdoar. E por isso ela tem um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Não posso separar as duas coisas. Não posso separar as duas coisas. E meu irmão, na aplicação desse ponto, caberia uma palavra sobre oração. Caberia. Mas eu acho que isso já ficou bem claro no texto. Eu acho que a gente já foi exortado a orar mais, a buscar o Senhor mais. E eu creio que você já tem entendido isso. Essa tem sido uma ênfase grande nas pregações, durante a série de Marcos principalmente. Mas eu gostaria então, por causa do tempo e de ênfase, enfatizar a relação nossa com o nosso próximo. A atitude de perdão. Meus irmãos, eu quero que você entenda como isso é sério. Jesus está condicionando o perdão de Deus às nossas falhas, ao nosso perdão para aqueles que falham com a gente. Jesus está falando isso aqui, não adianta eu torcer o texto e falar outra coisa, é isso que Jesus está falando. O pastor Augusto Nicodemos estava fazendo uma exposição no Pai Nosso, na oração de Jesus, e ele diz que certa vez, ele foi conversar com uma mulher que havia passado por um divórcio extremamente doloroso, com um homem, né, que não era cristão. E já haviam passado-se anos, e disse que ele foi conversar com ela, e quando eles tocaram nesse assunto, ela disse assim, aquele fulano lá, aquele fulano eu nunca vou perdoar, essa mágoa eu vou levar para o caixão. E então o pastor Nicodemos respondeu assim, então quando a senhora morrer, a senhora vai ter uma surpresa. Se a senhora levar isso para o caixão, a senhora pensa que vai para o céu, quando morrer? Se a senhora levar isso para o caixão, a senhora pensa que vai para onde depois do caixão? Isso é muito sério, isso é muito sério. Eu não quero que a gente perca de vista a sublimidade disso que Jesus está falando, meu irmão. Por isso eu queria te fazer uma pergunta. Quem você precisa perdoar? Quem eu preciso perdoar? Veja que Jesus não está falando de pedir perdão agora para o próximo. Isso Jesus fala em outros textos, outros momentos. Agora o foco dele é no nosso coração, se a gente tem mágoa de alguém, se alguém nos feriu. Será que nós precisamos perdoar alguém? Pode ser coisas pequenas. Pode ser o irmão da recepção que não te colocou no lugar que você espera. Pode ser. Tem gente que fica bravo.
Pode ser pelo pastor, que não te ligou todo dia como você esperava. Pode ser por irmão, que te olhou torto, nem sabia para onde estava olhando, você ficou bravo. Estava me olhando. Pode ser coisas pequenas assim, mas pode ser aquela pessoa que fofocou de você e destruiu a tua reputação. Pode ser o seu marido ou a sua esposa que pecou gravemente contra a sua vida. Pode ser um familiar, pode ser um chefe, um empregado, um irmão, um pai, uma mãe. Pode ser algo que aconteceu ontem, hoje ou há 50 anos atrás. Eu não sei, mas o que eu sei é, não importa o que seja, eu e você precisamos perdoar. Eu e você precisamos perdoar. Jesus não está colocando aqui um limite para o tipo de pecado. Jesus não está colocando um limite. Ah, Léo, mas foi isso. Jesus não está colocando um limite. Aí não briga comigo, briga com Jesus. E Jesus não está colocando o limite para quem nós devemos perdoar. Pode ser o irmão, mas pode não ser. Ele não coloca um limite aqui, ele usa a palavra alguém, contra alguém. E Jesus não está colocando o limite dessa pessoa vir pedir perdão. Mas ela não me pediu perdão ainda, Jesus não está falando disso. Está falando, tem algo aí no coração? Perdoa. Tem algo aí no coração? Perdoa. Não estou falando de reconciliação, não estou falando de nada disso, meu irmão. O foco de Jesus aqui é o nosso coração. É o nosso coração. Portanto, apresenta essa pessoa, essa situação, essas pessoas, o que aconteceu com você diante de Deus e fala, Senhor, perdoar isso para mim é difícil, mas mova essa montanha para mim, mova, eu quero perdoá-la, essa pessoa diante do Senhor, mesmo que eu não sinta que eu perdoe, mas eu quero perdoá-la, mesmo que o meu coração esteja irado comigo mesmo por causa disso, mas eu a perdoo em nome de Jesus. Não vá embora sem fazer isso, meu irmão. Não vá embora sem entregar isso ao Senhor. Não vá embora sem perdoar. Não vá. Vimos então os três frutos que Jesus espera quando ele vem olhar nas nossas vidas. É o fruto de um arrependimento constante, uma obediência sincera e um relacionamento correto com Deus e com o próximo. E para terminar, meu irmão, eu queria trazer uma palavra de consolo aqui. Eu não sei vocês, mas quando eu estava olhando para esse sermão, estudando esse texto, eu percebi o quanto eu estou aquém de tudo isso. Conversando com o pastor Flávio na sexta, nós chegamos à conclusão de que nem o homem ou a mulher mais perfeito, mais santo que já existiu nesse mundo, consegue cumprir perfeitamente as palavras de Jesus, mas mais uma vez, o que nos diferencia, não é que nós nos escondemos atrás dessa desculpa, e falamos, tá bom então, vou viver a minha vida tranquilo, não, é que nós queremos agradar o Senhor, que nós nos arrependemos e buscamos submissão à palavra dEle, buscamos ter um relacionamento correto com Ele. Todos nós enfrentamos problemas, vez ou outra, de coração endurecido, todos nós, de religiosidade fria, de um relacionamento quebrado com Deus e com o próximo. Eu e você, só uma coisa vai nos fazer continuar na luta, mesmo falhando. Só algo vai nos manter firmes, mesmo em meio às dificuldades e tropeços. Na verdade, só alguém vai segurar as nossas mãos e nos levar pelo caminho estreito, mas de imensa alegria. E você sabe bem de quem eu estou falando. É de quem proferiu essas palavras aqui. Eu e você, meu irmão, somos pecadores 1000 vezes piores do que a gente saiba. Olhando esse texto, eu pude ver muito do meu pecado, mas eu sei que eu sou 1000 vezes pior do que eu penso. Nós somos, não importa o quão grande seja o senso do seu pecado e do meu pecado, nós somos 1000 vezes piores do que isso. Mas nós também somos muito mais amados do que imaginamos. Muito mais. E esse mesmo Jesus que proferiu essas palavras aqui, alguns capítulos depois, subiu naquela cruz e se entregou por os nossos pecados. Por causa daquilo que Ele fez, eu e você somos muito mais amados do que imaginamos. Então é somente olhando para a morte dEle constantemente, que pagou por nossos pecados, é que começaremos a ter uma repulsa por aquilo que o desagrada. Não é apenas por consequências, não é apenas por medo, mas é porque desagrada ao meu Senhor que morreu por mim.
Somente olhando para o fato de que Ele ressuscitou e subiu e enviou o Seu Espírito Santo, para que nós possamos cumprir essas palavras, mesmo que imperfeitamente, mas que nós possamos cumpri-la dia após dia. Somente olhando para isso, é que encontraremos poder para caminhar. E é somente olhando para o seu perdão, que cobriu todas as nossas falhas, não somente as passadas, mas todas as minhas falhas, meu irmão, e as suas falhas, da sua vida inteira, passaram diante dos olhos do nosso Senhor, e mesmo assim, Ele nos amou, mesmo assim Ele se entregou por nós. Somente lembrando disso é que nós vamos conseguir caminhar. Não despreze o Evangelho do Senhor, não despreze a sua palavra, somente o Evangelho pode nos permitir viver isso. Por isso, olha para Jesus, olha para a sua cruz, lembre-se disso dia após dia, traga isso à sua mente, e então, viva para a glória dEle, viva para a glória dEle.